Livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, onde nós temos o belíssimo e conhecido texto do chamado de Isaías. Isaías, capítulo de número 6, nós leremos todo o capítulo, que não é um capítulo grande, ele contém 13 versículos. Então nós faremos a leitura e os irmãos acompanharão enquanto nós realizamos a leitura de Isaías, capítulo 6. Diz assim o texto, o próprio profeta Isaías, dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham a ele ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Vamos orar? Mais uma vez? Ó Deus santo e bendito, tua palavra foi lida, ó Pai, e nós agora confiamos no teu Santo Espírito para não só nos ajudar a expô-la fielmente, mas a aplicá-la em nosso coração. Nós te pedimos, ó Santo Espírito de Deus, que venha nos edificar por meio da palavra pregada. Abençoa-nos, ó Pai, enquanto assim o fazemos. E é em nome de Cristo que nós te pedimos, o mediador, Salvador e Senhor. Com perdão dos pecados, nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, o ano é o ano de número 740 a.C. E o grande rei Uzias é morto. O rei Uzias foi um grande rei, o rei do reino do sul. Lembram-se que a nação de Israel se dividia em 2 reinos, com Roboão, filho de Salomão. Reino do norte com capital em Samaria, reino do sul com capital em Jerusalém, também conhecido como o reino de Judá, e o reino do norte conhecido como Efraim também. Assim, então, Acás foi um dos reis que reinou em Judá, em Jerusalém, que se assentou no trono, o trono de Davi. E Uzias, melhor dizendo, ele então foi um excelente rei, embora nos seus últimos anos de vida ele caiu no desagrado de Deus, como narra o texto do 2º livro de Crônicas, no capítulo 26. Lá diz que Uzias, certamente tendo se ensoberbecido,
foi queimar a oferta de incenso ao Senhor, o que era um trabalho apenas dos sacerdotes. E então ele caiu, o rei Uzias, mesmo tendo sido um excelente rei, caiu no desagrado de Deus por tomar uma função que não era dele, e sim dos sacerdotes. E então ele passou o resto da sua vida, então, recluso e no desagrado de Deus. O que acontece aqui? É que Isaías, no seu chamado, vê a situação do rei Uzias como um retrato da situação do próprio reino de Judá. Assim como Uzias, o grande rei, que havia caído no desagrado de Deus por desobedecê-lo, assim também o reino de Judá havia caído no desagrado de Deus, tendo antes um passado belíssimo com Davi e Salomão, mas agora, começando a se afastar da vontade do Senhor, também caía em trevas e em negridão, por se recusar a obedecer a Deus. Isaías vê, de fato, um horizonte tenebroso, nebuloso, se aproximando de Judá. E dentro desse aspecto moral e piedoso que a nação passava como um declínio, que era, como disse, retratado também na própria vida pessoal do rei Uzias, havia também a questão da ameaça geopolítica na época de Uzias. Uzias passou a maior parte do tempo sem problemas políticos internacionais, sem enfrentar grandes oposições. Mas próximo da sua morte, o grande reino de Arã, também conhecido como a Assíria, ao extremo norte de Jerusalém, bem ao norte de Judá, estava começando a ganhar poderio internacional e se levantar como um grande império. Então, a Assíria ameaçava os reinos ao sul. E não só isso, as nações mais próximas de Judá, os reinos mais próximos de Judá, também que ficavam ao norte mais próximo, começavam a se levantar contra o reino do sul, Judá. Esses reinos do norte mais próximo de Judá eram Efraim, o reino do norte, chamado Israel, que ainda que era irmão de Judá, se comportava na maioria das vezes como inimigo de Judá, por conta da divisão dos reinos, e também junto de Efraim, reino do norte, chamado Israel, também tinha a Síria. Não devemos fazer confusão com a Assíria, chamada Arã lá em cima, e a Síria, mais próxima do reino de Judá, o reino do sul. Essas duas nações começavam a planejar uma coligação, Efraim e Síria, uma coligação para resistir à Assíria lá em cima, a Arã, que vinha descendo como um novo império proeminente, conquistando toda a região. E o que acontece? Judá está no meio disso. Isso tudo começa a surgir nos anos da morte, ali próximo da morte do rei Uzias. E esse contexto político vai ficar mais severo no reino de Acás, que é o próximo rei depois de Uzias. Então o que acontece? Quando a Assíria vem descendo, conquistando tudo, o reino de Arã, o império de Arã, Efraim e Síria fazem uma coligação para resistir o reino lá de cima. E Judá está ali junto. Aí o que acontece? Os reis da Síria e de Efraim dizem a Judá: una-se conosco, para que nós façamos força à Síria lá em cima. Se não se unir a nós, nós vamos tomar Judá e colocar um vassalo nosso aí, para que ele une a força conosco. Vamos destruir a casa de Davi. Então Judá está cercada por todos os lados. A Síria lá em cima ameaça se tornando um grande império. Perto de Judá tem duas nações que estão fazendo pressão com Judá, para que Judá entre em uma aliança com elas, para que resistam à Síria. E Judá não sabe o que fazer. Isso vai ficar muito mais claro no tempo de Acás. Mas esse quadro já começa a tomar formas próximo da morte, nos anos próximos da morte do rei Uzias. Então a situação é de ameaça, de trevas. E Isaías fez isso. Não só político internacional, no campo assim, geopolítico internacional, mas na própria moral do reino. Judá estava caindo em pecado. Então Isaías vê trevas. E é neste momento em que a luz do Senhor resplandece a glória dele diante de Isaías. Veja como esse texto é tão importante para nós, né? Nós olhamos hoje ao nosso redor e nós vemos a situação mais tenebrosa ainda.
os princípios judaicos cristãos do Ocidente sendo destruídos. A igreja está muito próxima de ser mais e mais perseguida. A mentira prevalece, a corrupção, a perversão sexual. Nós vemos trevas também ao nosso redor. E assim Isaías também via, até que Deus, na sua glória, resplandeceu para a segurança do profeta. Vamos ver como isso se deu então, dentro do texto. Veja só, no ano da morte do rei Uzias, diz Isaías: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Irmãos, Deus é Espírito, ninguém pode ver a Deus, só que Isaías diz que viu a Deus. Eu vi o Senhor. Na verdade, meus irmãos, o que Isaías viu foi a bondade de Deus revestida a sua natureza invisível, que não pode ser vista, de elementos que tornavam a Isaías a glória de Deus visível. Porque percebam que nós vemos no texto não é o próprio Senhor, mas nós vemos trono, vestes, templo, serafins. Deu a entender? O próprio Senhor, que não pode ser visto, ninguém verá o Senhor e permanecerá vivo, ele não é visto de fato por Isaías, mas a glória dele é vista através de muitos símbolos, muitos elementos ali. Então o Senhor, em sua bondade, faz com que Isaías perceba a sua presença. Essa é a ideia. E o Senhor está assentado sobre um alto, a ideia de exaltado trono e sublime, a majestade de Deus. E aqui é interessante que o Senhor está sentado no trono. Veja, lembra do contexto, a questão geopolítico, o contexto geopolítico. A Síria se levantada como um grande império, Judá está sendo ameaçado por reis, mas o Senhor está no trono. O Senhor governa soberanamente, o Senhor tem o controle das nações. A ideia da visão do trono é: o Senhor está no controle. Ainda que os homens se levantem, ainda que os reis da terra se agitem, o Senhor está no trono. A ideia da visão do trono é importantíssimo para o consolo de Isaías, porque ele vê que há um rei soberano, exaltado, sublime, que reina sobre tudo. Ainda que haja revolta, caos, turbulência na terra, o Senhor está no trono. Veja, mas ele está assentado, enquanto as abas de suas vestes enchiam o templo. É interessante, meus irmãos, uma coisa muito importante: quando aparece templo no Antigo Testamento, nós temos que ter duas coisas juntos disso. Toda vez que a gente lê o templo, templo significa a presença de Deus entre o seu povo e o favor dele para com o seu povo. Por quê? O templo é a casa de Deus, era assim, né? A casa de Deus no meio de Israel, desde o tabernáculo, quanto depois o templo construído, levantado por Salomão e reedificado por alguns outros personagens da Bíblia, como foi o caso de Esdras e Neemias. Posteriormente Herodes fez uma reforma também. Mas o templo simbolizava a presença de Deus. Deus veio habitar conosco, é a morada dele, é a casa dele. Então Deus está conosco. A ideia de templo é essa: Deus está conosco. Isso foi cumprido em Jesus Cristo. Mais do que um lugar de tijolos, de argamassa, a pessoa do próprio Deus em Cristo. Tanto que em João diz lá que ele tabernaculou, né? O verbo, quando diz o verbo veio habitar entre nós, é tabernaculou, ele montou a sua tenda. Jesus Cristo veio estar conosco. Mas o templo não só apontava para a presença de Deus, como também para o seu favor. Por quê? Porque é no templo que acontecia o sacrifício. Era no templo que os animais eram levados para serem sacrificados no lugar do pecador. Deus ali no templo se tornava propício ao pecador. Era o favor de Deus para aqueles ímpios e iníquos que se arrependiam e traziam o animal para ser sacrificado no seu lugar. Então o templo simboliza duas coisas: Deus está conosco e a nosso favor. Então veja, está acontecendo trevas, Judá moralmente está caída em ruínas, o grande rei Uzias morre em desagrado de Deus, morre em uma situação deplorável, tudo parece escuro, mas Deus está conosco e a nosso favor. Quando fala do templo, e as abas de suas vestes cobriam o templo, ele está no templo, ele está conosco e é por nós. Essa é a ideia. E aí veja, serafins, versículo 2, serafins aqui são literalmente seres incandescentes, são tomados de chamas. A ideia é essa, serafins, a palavra significa incandescentes.
seres que são tomados por fogo. A ideia de fogo também no Antigo Testamento é a ideia de pureza, entre outras coisas, ideia de pureza, aquilo que consome o que é impuro. Então a ideia de santidade diante de Deus. Não, e é que interessante, que o texto deixa mais claro isso ainda, que Deus não suporta iniquidade, que todo pecado é destruído diante dele. Tem que ser purificado onde Deus está, a ideia de fogo consumidor. E aí veja, os serafins, esses seres incandescentes, estavam por cima dele. É interessante, irmãos, aqui tem uma figura muito interessante, porque a autoridade em Israel, quando ela ia ensinar, quando ela se colocava diante daqueles que eram por ela instruídas, ou por ela, a autoridade instruídos, a autoridade permanecia sentada. E as pessoas que estavam ali para reverenciá-la é que ficavam de pé. O rei fica sentado no trono e os súditos de pé diante dele. Jesus Cristo, quando ensinava, vocês se lembram? Que quando ele estava à beira da praia, ele, tendo tomado um barco, sentou-se no barco e a multidão estava de pé ouvindo, porque era esse o costume. Dentro das sinagogas, o rabi se assentava e os ouvintes ficavam de pé, e aí eles ouviam de pé o rabi que expunha a lei sentado. Vocês devem agradecer hoje, viu, quando o sermão demora. Pelo menos vocês estão sentados, né? Menos mal, né? Eu poderia ficar de vocês em pé aí por horas, mas não, né? Hoje a gente fala, mudou isso, né? Hoje a gente fala, quem fala de pé, e quem ouve sentado. Então é mais confortável pra gente. Mas não era assim. Então a ideia é que os serafins estão em pé diante dele, estão sobre ele enquanto ele está sentado. Então a autoridade é do próprio Deus. Deus é a autoridade. E os serafins são seus servos. São aqueles que esperam a sua instrução para fazer a sua vontade. Lembra que a Bíblia diz, o Salmo diz? Eles são ministros de Deus, labaredas de fogo, para lhe atender à vontade. Essa é a ideia, estão de pé, esperando a instrução daquele que está sentado no trono. Isaías está vendo tudo isso. E aí veja mais. E então, cada um deles, aí vai descrever esses seres incandescentes. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voava. Essa imagem é muito bonita e diz muita coisa. Perceba que eles cobrem o rosto, mas não os ouvidos. Eles cobrem o rosto de tentar bisbilhotar, tentar olhar o santo por curiosidade. Os próprios seres incandescentes, os serafins, eles cobrem o rosto, mas os ouvidos estão tapados, para ouvir a ordem, para fazer a vontade. Então eles cobrem o rosto. Com as 2 outros pares de asas, eles voam. E outros 2 pares de asas, eles cobrem os pés. E aí a pergunta é, por que os pés? O rosto cobrem para não bisbilhotar. A curiosidade é ousada de olhar para o santo. Eles não ousam, embora os ouvidos estejam atentos. Mas os pés, por que os pés? Pés na Bíblia muitas vezes trazem a ideia de caminho, de direção. Tanto que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra me dá a direção, me mostra o caminho no qual eu devo andar. Então a ideia de pés na Bíblia, em alguns lugares, alguns contextos, da ideia de tomar decisões. A ideia é que os serafins, quando cobrem os pés, eles não ousam a tomar a vontade própria, ou o caminho próprio da sua vontade, mas eles esperam, cobrindo os pés, a vontade, o caminho daquele que está no trono. Então eles recusam, por assim dizer, a tomar uma iniciativa pela própria vontade de ir aonde quiserem, mas cobrindo os pés eles dizem, nós iremos aonde tu queres. A ideia é essa. Então eles cobrem os pés para estarem à vontade dos seus, submetidos à sua vontade. Mas vamos mais. E eles clamavam, isso aqui é muito importante, e eles clamavam uns aos outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. É interessante aqui, meus irmãos, que num coro possivelmente antifônico, né, é como se fosse um coral dividido em vozes, os naipes divididos, né, uma voz sobrepõe a outra, um coro, um naipe sobrepõe a outro, enquanto um canta uma coisa, o outro naipe canta a outra em cima, e assim aquela beleza do canto antifônico. Então a ideia é essa, que os anjos cantavam como um coral diante do trono, daquele que estava sentado no trono, e cantavam um santo, santo, santo. Aqui a princípio, meus irmãos, não devemos entender como uma referência à Trindade. Aqui não, nós vemos lá na frente que há uma referência à Trindade no texto, mas aqui não. Aqui, meus irmãos,
O termo é a ideia da majestade, a santidade de Deus e a sua pureza moral, o superlativo, além da capacidade humana de entender. A ideia de santo, 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 ele é muito santo, mais do que se pode sondar. Você, quando pensa em uma pessoa justa, uma pessoa santa, você não chega nem perto do que Deus é. Então a ideia do superlativo, santo, 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 muitíssimo santo. Essa é a ideia que os anjos cantavam, que queriam dizer quando entoavam 3 vezes, santo, santo, santo. E é o Senhor dos exércitos. Novamente a importância do exército. Lembra do contexto político, das nações vindo contra Judá, do exército se juntando contra Jerusalém, e o Senhor dos exércitos está no trono. Então é muito importante essa ideia. O Senhor é o Senhor dos exércitos, Ele é poderoso para nos livrar, para nos guardar. E aí diz mais, a terra está cheia da sua glória, ou seja, a terra demonstra ou aponta para a imanência das obras de Deus, da sua santidade. Deus não está distante do seu povo. O seu povo, lá no caso Jerusalém, Judá, está passando por momentos difíceis, por ameaças, mas Deus não está longe. Ele não é transcendente no sentido que está distante, mas imanente. A sua terra está cheia da sua glória, Ele age na terra, Ele pode agir em prol de Judá. Essa é a ideia, a terra está cheia da sua glória. Os anjos cantavam ali. E aí veja, enquanto isso acontecia, agora isso aqui é muito importante, o versículo 4, vamos ler juntos? Olha, enquanto tudo isso acontecia, essa adoração ao santo do trono, veja o que acontece agora, leamos juntos, 4. As bases... Limiar, irmãos, é a entrada do templo. É qualquer entrada, né, de uma porta, o limiar. É o que marca o limite de um lugar para o outro. Limiar. A ideia é de que a porta do templo começou a tremer. E a casa, diz o texto, se encheu de fumaça. O que está acontecendo? É que Deus está dizendo para Isaías que ele não pode entrar. Que Isaías não é digno. Tudo que acontece aqui é para afastar Isaías. É para expulsá-lo da presença de Deus. Você não pode entrar. Tanto que o terremoto aconteceu em outro momento no Monte Sinai. Diz o texto lá em Êxodo: todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Lembra dos serafins incandescentes? Fogo. E continua: a sua fumaça no Sinai, fumaça aqui, como fumaça de uma fornalha, ideia de juízo. E todo o monte tremia grandemente. Você tem a mesma descrição agora em Isaías. Tudo que Moisés viu ali com o povo no Sinai foi o que Isaías viu no templo. E a ideia, e você lembra lá no Sinai que Deus deu a ordem a Moisés dizendo: ninguém se achegue, ninguém toque no monte, o que tocar, seja homem ou animal, morrerá. Ninguém pode vir à minha presença, nenhum pecador pode se achegar. Essa é a ideia. Então Isaías vê a glória de Deus, mas vê de uma distância da qual ele não pode diminuir, que ele não pode adentrar. Tudo expulsa Isaías. O limiar, a porta do templo começa a tremer, a casa enche de fumaça, ele não consegue mais ver nada lá dentro. Ou seja, você está proibido de participar, Isaías. Isaías agora reconhece o porquê. Ai de mim, que sou um homem impuro, eu não posso ver o rei, eu não posso participar. Olha o que ele diz, versículo 5: então disse eu, ai de mim, estou perdido. Ele entendeu o que estava acontecendo, ele estava sendo excluído, e com razão. Por quê? Ele vai dar o motivo: porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. A ideia de perdido, estou perdido, é estou silenciado, que mais a ideia mais próxima do hebraico. A ideia de alguém que é morto e não pode mais falar, alguém que está morto e não fala. Lembra que Paulo vai dizer: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A ideia é: estou silenciado. Eu, como pecador, não posso exaltar a Deus. O meu coração é o contrário, ele se agrada daquilo que é impuro. Eu não posso participar do louvor dos santos anjos. É interessante que Isaías diz: os meus lábios impuros, e ele contrapõe isso com o louvor dos anjos. Os anjos cantam com seus lábios, por assim dizer, mas Isaías não pode cantar, porque os lábios dele são impuros. Ele quer participar, mas ele não pode, e Deus não permite, até que algo aconteça. Mas Isaías por si está separado, ele não pode entrar. Então veja, versículo de número 5 diz: eu sou um homem de lábios impuros, e ele diz mais:
e habito no meio de um povo de impuros lábios. A ideia de Isaías é que ele reconhece que ele não se esforçou o suficiente para se excluir do meio desse povo. Calvino diz, né, o reformador, que é muito difícil alguém chegar no final da vida guardado, incólume, né, sem mancha, não só pelos pecados internos que nós carregamos, o velho homem, mas também pela roda de pessoas más que nos cercam. Então nós tentamos nos manter, nós nos esforçamos para nos manter retos e puros, mas não só a ameaça do homem interno, do velho homem que está em nós, a força dele ainda, que opera em nós, embora esteja sendo vencido pelo Espírito Santo e pela palavra, ainda há corruptores ao nosso redor. É muito difícil. Então Isaías diz: eu sou um homem de lábios impuros, e para piorar a situação, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu não posso sobreviver aqui. Os meus olhos viram o rei, eu estou perdido. Ou seja, há um problema dentro de mim, há um problema ao meu redor, não há esperança para mim. E eu vi o santo, eu estou perdido, eu estou morto e condenado. Agora veja a provisão divina. Graças a Deus, olha só. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva que tirara do altar. Veja, meus irmãos, o serafim faz isso, obviamente, pela ordem de Deus. Lembra que ele cobre os pés, os serafins cobrem os pés? Mas agora ele vai a um lugar, ele vai para perto de Isaías, obviamente pela ordem divina. Foi o Senhor que o enviou, porque os serafins são ministros de Deus, como os anjos são. E aí então ele vai, esse serafim, e vai até Isaías e voa para perto dele. Então Isaías ainda é um mero espectador. Veja que ele não participa. Isso é importante. Ele não participa da adoração, ele não participa de nada, ele está vendo as coisas. E posteriormente, como vimos, ele é impedido de ir mais, ir além do que um mero espectador. Mas agora ele começa a ser incluído no drama, porque um serafim se aproxima dele. Algo mudou. Deus vai ao homem, Deus toma uma atitude. E o serafim então se aproxima, trazendo na sua mão uma brasa, a ideia de carvão, uma brasa viva, a ideia de fogo no AT também traz a ideia divina, de ira divina, certo? Lembra que eu falei, né, de fogo também, a ideia de purificação e também de ira, de consumir. Tanto que em Números diz assim: queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor, ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira e o fogo do Senhor. Está vendo a relação? Ira e fogo. O fogo do Senhor ardeu entre eles e os consumiu a extremidades do arraial. A ideia de Isaías é que quando ele vê o serafim com a brasa viva, ele está dizendo: eu vou ser condenado. Que é a ideia de fogo. Mas ele tem uma esperança, porque fogo também significa purificação. E a brasa é tirada da onde? Do altar. Lembra do templo que eu falei? Do altar, do sacrifício, da propiciação, da oferta morrendo no lugar do ofensor. Então Isaías tem uma esperança, que pelo sacrifício ele possa ser purificado, pelo animal, pelo cordeiro. Olha Cristo ali, simbolizado do altar, que é oferecido e que perdoa os pecados. Então há esperança para Isaías. E veja só o que acontece agora, no versículo de número 6 aí no final. E com uma tenaz, meus irmãos, como os irmãos sabem, é uma espécie de alicate, próprio para mexer em objetos que estão ali incandescentes, que são rejeitados do fogo. É um alicate próprio para isso. Então, com uma tenaz, com um alicate próprio, ele veio com essa brasa, com esse carvão. E com a brasa tocou a minha boca e disse. Aqui é uma coisa muito importante. A tenaz vai à boca de Isaías. E por que não outro lugar? Por que a boca de Isaías? Porque o pecado confessado é o pecado perdoado. Lembra que Isaías confessou? Sou homem de lábios impuros. E a brasa vai na boca. Porque o pecado confessado é o pecado perdoado. Deus perdoa os pecados que nós confessamos. Se nós não confessarmos, não há perdão. Mas se confessamos, o sangue de Cristo é poderoso para nos perdoar as iniquidades confessadas. O próprio Davi diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Porque às vezes nós não lembramos de todos os nossos pecados. Tem coisas que nós fazemos que nós nem achamos pecado, mas na nossa oração de confissão deve isso também ser acrescentado. Senhor, se eu pequei em alguma coisa que eu mesmo nem saiba por conta da minha fraqueza e minha cegueira, perdoa também pelas causas, pelas ofensas não reconhecidas por mim, pelas conhecidas e pelas provavelmente não conhecidas, mas deve ser confessado. Todo pecado confessado
É um pecado perdoado. Tem um livro do MacArthur que ele conta, John MacArthur Jr., que ele conta que ele estava orando com a filha dele, pequena, né? Uma menina, né? Pequena, uma das filhas. Ele sentou-se com ela, ajoelhou-se com ela aos pés da cama e começaram a orar. Ele disse para ela: olha, ore a Deus então, agradecendo o dia, confessando seus pecados. E ela disse, né, na oração: Senhor Deus, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém. E pulou para a cama e se cobriu. Aí MacArthur escreve que ficou esperando ela, ele ficou ali ajoelhado esperando ela e falou: filha, volte aqui, desça da cama e volte aqui, ajoelhe-se aqui. Ela foi, ajoelhou-se. Diga que pecados, quais pecados? Essa é a ideia. Não algo generalizado, como se fosse uma oração mágica, mas algo que seja verdadeiro e sincero, de alguém que realmente está arrependido e sabe do que está arrependido. Pecado confessado, pecado perdoado. Então veja mais: com a brasa, versículo 7, tocou a minha boca e disse: eis que ele tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Veja, irmãos, que as ações divinas são eficazes, acontecem coordenadamente. A brasa tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Tudo que Deus faz é perfeito, a restauração que Ele faz é completa. Ele é fiel, aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la. É um processo coordenado e completo. Tocou a brasa o teu lábio, a sua iniquidade, diz aí, foi tirada e o teu pecado perdoado. A obra de Deus em Cristo, lembra que tem um sacrifício, Cristo está aqui por causa do altar do sacrifício. A obra de Cristo é completa, Ele é eficaz, Ele não deixa a ponta solta, Ele faz tudo completamente. Ele começou uma boa obra em nós, Ele vai terminar. Agora, Isaías está perdoado. E sabe o que agora o texto gloriosamente diz? Que ele pode ouvir a voz do Senhor. Enquanto ele era um pecador não perdoado, ele não tinha intimidade com o Senhor, ele não tinha comunhão com o Senhor. Mas agora que ele foi perdoado, ele ouve a voz do Senhor se dirigindo a ele: quem há de ir por nós? E ele pode responder agora. Está vendo? Em Cristo nós somos aproximados pelo sacrifício, nós somos aproximados de Deus e agora nós temos comunhão com Deus, estamos em paz com Deus. Deus pode falar, nós podemos ouvir e respondê-lo. Agora nós temos íntima comunhão com Deus. É o que está acontecendo aqui. Isaías, outrora, que estava sendo expulso pelo tremor, pela fumaça, ele não podia entrar, agora perdoado, Deus fala com ele, ele ouve a voz de Deus e ele responde, ok? Depois disso, ouvia a voz, pronto, ele ouviu o Senhor. Ele só estava ouvindo os anjos, só lembra? O canto era dos anjos, ele não ouvia o Senhor, mas agora ele ouviu o Senhor. É quando o Espírito Santo trabalha em nós, quando ele nos santifica, nós passamos a ouvir a voz do Senhor. Antes a Bíblia não fazia sentido, agora ela faz. Antes a Bíblia para nós era um livro apenas, agora ela é a palavra de Deus, como ela é de fato, porque o Espírito nos iluminou para se entendermos a verdade, reconhecermos a palavra como a palavra de Deus, como ela é de fato. Agora nós ouvimos a voz de Deus quando nós fomos perdoados, quando Deus entrou por meio de Cristo, o sacrifício, em comunhão conosco, Ele nos salvou e agora nós estamos prontos a ouvi-lo, nós ouvimos a sua voz. Então ouvi a voz do Senhor, olha que maravilha. E aí diz, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Veja aqui, meus irmãos, que o Senhor é ouvido aleatoriamente. Isaías o ouve, mas a pergunta é aleatória. Ele não diz: Isaías, tu há de ir por nós? Não é Isaías ainda, é: a quem enviarei? É uma pergunta aleatória. Alguém que deseja ser enviado, quem nós enviaremos? E aí sim, meus irmãos, agora nós podemos ver a Trindade, porque Deus diz aí no plural: a quem há de ir por nós. E é interessante que a Bíblia dá provas de aqui nesse momento, da visão de Isaías, a Trindade estava presente. Olha só, lá em João 12, diz o evangelista o seguinte, sobre os judeus incrédulos com a pregação de Jesus: por isso não podiam crer os judeus, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração. Vai citar esse texto aqui, lá em João está citando: para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e por mim curados. Isto Isaías disse,
Isto Isaías disse porque viu a glória de Cristo e falou a seu respeito. O que João está dizendo? É que naquele dia, Isaías disse, escreveu o que escreveu, porque viu a glória de Cristo. Cristo estava lá, no sacrifício que perdoou o pecado de Isaías. Então Cristo estava lá. E agora mais ainda, em Atos, agora nós vemos o Espírito lá nesse dia também, na visão de Isaías. Olha só, em Atos 28 diz assim: e havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo essas palavras, 2 pontos. Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais, por intermédio do profeta Isaías. O Espírito Santo falou por Isaías, quando disse, 2 pontos, vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Ou seja, o apóstolo Paulo diz que quem falou essas palavras que Isaías ouviu na sua comissão de profeta foi o Espírito Santo. Então estavam o Pai no trono, o Filho no sacrifício e o Espírito Santo falando. Então a Trindade estava lá, de acordo com o testemunho da Bíblia. Então esse nós aqui, quem há de ir por nós é a Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então vamos lá. Agora veja que Isaías se voluntaria. Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Agora eu posso ir. Agora eu posso servir, presbítero Rodrigo, porque eu fui perdoado. Agora Deus me perdoou. E agora eu posso servir no poder dele. Tudo posso, diz Paulo, naquele que me fortalece, naquele do qual eu tenho a graça que me basta. Lembra? A minha graça te basta. É a graça que alcançou Isaías. E agora pode servir. Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas a missão não era nada fácil. Aliás, era até meio estranha. Olha aí. Versículo de número 9. Então disse ele, já que Isaías se prontificou, disse o próprio Senhor, vai, e quem está falando aqui, segundo Paulo, lá em Atos? O Espírito, lembra? Vai e diz a este povo, ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Ou seja, eles estão incapacitados, externa e internamente. Ouvi, ouvi, externa, mas não entendais, interna. Vede, vede, externa, mas não percebais, interna. Eles estão totalmente incapacitados. Este povo que caído em pecado, que não se arrepende, se tornou um povo incapacitado espiritualmente. Eles não podem entender de forma alguma, nem aquilo que é mais claro, nem aquilo que, e certamente talvez você já tenha, melhor, talvez você já tenha passado por essa experiência, você falando com alguém que você está pregando o evangelho a ela, e uma coisa que te é clara, ele não consegue ver. Vede, vede, mas não percebais. Ouvi, ouvi, mas não entendais. Nem externa, nem internamente. Eles estão totalmente incapacitados por causa dos seus pecados. Os seus pecados os cegaram, tornaram eles inaptos espiritualmente. Eles não podem ver. E aí veja mais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha a ver ele com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração e se converta e seja salvo. Irmãos, a mensagem e a tarefa que Isaías recebe aqui, à primeira vista, constitui a mais estranha comissão já dada a um profeta. Embora nós podemos lembrar de Moisés e da Faraó, lembra? Você irá, disse Deus a Moisés, você irá a Faraó, porém Faraó não te ouvirá. Isso aqui é uma coisa magnífica. Embora seja, digamos assim, acrescentada a isto, a tristeza pelos homens recusarem o evangelho. Mas há algo magnífico aqui para quem prega o evangelho, que é o seguinte: a glória de Deus é promovida na pregação, no testemunho, pelo testemunho em si, pela pregação em si, e não por conversões. Não estou dizendo, obviamente, a Bíblia diz isso, que conversões não glorifiquem a Deus. Isso não é o ponto. Estou dizendo que quando profetas, ministros, pregadores ensinam, testemunham, proclamam a palavra, eles estão adorando a Deus, independentemente se alguém se converterá ou não. O fato do ministro pregar o evangelho é o ato dele de adoração a Deus. Então quando o pastor prega, ele está adorando a Deus, mesmo que haja rejeição, ele está adorando a Deus, e tem de Deus, se pregar fielmente pela ação do Espírito Santo, o agrado de Deus. Então o pastor presta um culto a Deus quando ele está proclamando a palavra,
o pastor está cultuando a Deus aqui, naquilo que ele faz em si, no objeto do seu esforço, que é expor a palavra. E nós estamos adorando quando ouvimos com atenção, em oração, para praticar as coisas das quais nós somos instruídos, ou nas quais nós somos instruídos. Então, isso aqui é um ponto. Vai, Isaías, já tem que obedecer. Mas eu vou sem que ninguém ouça? Para que eu vou se ninguém vai ouvir? Porque Deus quer ser adorado pela proclamação da verdade, ainda que ela seja rejeitada. Deus é adorado quando a verdade é estabelecida, quando nós nos levantamos para proclamar a verdade, ainda que os homens não a aceitem. Mesmo assim, Deus é glorificado, porque Ele será glorificado na aceitação da verdade, tanto na condenação daqueles que a rejeitaram. Em tudo Deus será glorificado. Esse é um ponto muito importante. Mas aí veja, meus irmãos, o arranjo desse versículo tem como a intenção aqui mostrar total incapacidade de entendimento dos homens. Veja aqui, o versículo 10: o coração é insensível, os ouvidos são duros e os olhos são cegados. Então, a total incapacidade. Coração insensível, ouvidos surdos e olhos cegos. Eles não podem entender de jeito algum. Veja por quê? Porque eles viviam em pecado, e o pecado cega, o pecado destrói a alma, o pecado nos incapacita espiritualmente de ver as coisas mais claras. Ele não nos permite fazer, porque nós damos vazão ao pecado, nós vivemos em pecado, e assim nós somos incapacitados espiritualmente. Veja que a descrição é essa. E aí veja, irmãos, é interessante que diz aqui, o texto do versículo 10, caminhando para o fim, diz aqui: torna insensível o coração deste povo. É interessante aqui, irmãos, pensar assim, quer dizer que Isaías tinha que pregar de maneira difícil, para que ninguém entendesse? É isso? Deus falou para Isaías: vai lá, torna insensível o coração desse povo, prega a mensagem de forma que eles não entendam nada. Aí o Isaías vai pregar uma mensagem dificílima, aí o povo fica, gente, não vai entender nada, era isso? Não. Pelo contrário, o próprio livro do profeta Isaías dá testemunho de que a pregação dele era tão clara que os seus opositores acusavam-no de pregar como a crianças. Lá em Isaías 28 tem um texto que diz assim: Isaías vai confrontar os opositores dele com a seguinte palavra, vocês estão que nem os crentes de Bereia, né? Eu falo o texto aqui, as folhas tudo, e é assim mesmo, né? É para fazer desse jeito aí. Isaías 28, 9 e 10, olha aí, 9 e 10, tá? Versículo 9 e 10 de 28. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? É o que Isaías faz, né? A profecia é isso, ensinar o conhecimento. A quem se daria a entender o que se ouviu? A ideia de entender, ouviu, lembra que aqui em Isaías 6, vai e eles não entendem, fala e eles não, e a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados, às criancinhas, e aos que foram afastados dos seus maternos? São a esses que eu falo? Porque é preceito sobre preceito e mais preceito, regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então Isaías está parafraseando o que os opositores falavam dele. Você nos ensina como criança, parece que a gente é criança, a gente fica assim, regra por regra, preceito por preceito, A mais B, C mais D, essa é a ideia aqui, do regra por regra, preceito por preceito, você parece falar com criança. Então a mensagem de Isaías, longe de ser uma mensagem ininteligível, era uma mensagem clara, que crianças podiam entender. Então a culpa não era da mensagem, da falta de clareza dela, era do coração ímpio, que é incapaz de entender. Às vezes a gente tem isso, né? A gente acha que a culpa é da mensagem, né? A mensagem é dura demais, o pregador é inábil e não consegue expressar-se, e às vezes acontece isso. Mas tem que ter cuidado, que muitas vezes pode ser a nossa indisposição em se submeter. Então a gente coloca a culpa no pregador. Ele é muito duro, ele não sabe falar, ele é muito brando, ele é muito água com açúcar. Mas na verdade é que a gente não quer, a gente procura defeitos para não se submeter. E às vezes o povo, não é que Isaías era defeituoso como pregador, é que o povo era duro de coração, cego de olhos e ensurdecido nos seus ouvidos. Olha o versículo 11, qual que é a reação de Isaías a isso tudo? Então disse eu, Isaías: até quando, Senhor? Você percebe que o profeta Isaías, ele não tem prazer nisso. Que bom que esse povo vai todo perecer, que bom que eles vão rejeitar. Eu vi uma vez o Leandro Spurgeon,
Que ele falou que tem pregador que parece que tem prazer em ser rejeitado. Tem complexo de mártir. Ele quer ser crucificado. O negócio dele é pegar uma igreja difícil que ninguém ouve ele. Que ninguém, sabe? Tem uns pregadores assim, que vocês são tudo rebeldes, vocês vão tudo. Parece que tem prazer em ser martirizado e perseguido. O negócio é ser perseguido. Entendeu? Spurgeon fala que tem pregadores assim. E a ideia é que Isaías não é assim. Isaías está preocupado. Até quando, Senhor? Isaías não é um sádico que, Deus condena eles todos, eles merecem mesmo. Até porque ele se incluía lá no povo, lembra? Sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Então a ideia é importante: se eu fui salvo, o povo pode ser também. Deus pode salvar o povo, porque Ele me salvou, e o meu pecado é o mesmo do povo. Se Ele me salvou, Ele pode salvar o povo, ou pelo menos, segundo a vontade dEle, alguns dentre o povo, o remanescente, vai falar aqui, a santa raiz, a santa semente. A gente tem que olhar assim, né, o pecador, não assim, tomara, tem que ser punido mesmo, tal. Mas se Deus salvou a mim, não pode salvá-los também? Até quando, Senhor, isso acontecerá? Haverá esperança para Jerusalém? Haverá esperança para Judá? E aí veja a resposta do Senhor. Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades. Imagina Isaías ouvindo isso aqui, né? E fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Então a ideia que traz aqui a lembrança, o que seria para Judá um futuro, da invasão da Síria, que em 701 não conseguiu tomar Jerusalém, mas devastou Judá, o reino, o território, e por fim a Babilônia. Posteriormente, em 590, aí vai, 586, que vai, invade, aí sim, invade Jerusalém, destrói tudo. Então Deus está falando disso, olha, o juízo virá. O juízo virá. Mesmo Isaías intercedendo, Deus é justo. Judá vai cair. Mas, continua o texto, olha só. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande desamparo. A ideia de deportação aqui, tá? Lembram-se que tanto a Síria quanto a Babilônia tinham uma política de deportação. Então a ideia de afaste os homens da terra. A ideia de que invadiriam Jerusalém, Judá e Jerusalém, e levariam os homens cativos para o território do Império Conquistador. Esse é o ponto. Mas se ainda ficar a 10ª parte, tornará a ser destruída. É interessante aqui que você pensa que 10ª parte tem esperança, né? Mas se ainda ficar a 10ª parte é a ideia de dízimo. 10ª parte de dízimo, o que é consagrado a Deus, certo? A Judá caiu tanto em pecado que nem a 10ª parte vai sobreviver. Que você pensa que a 10ª parte pode ser aquilo que é reservado. Então quer dizer que 10% vai... Não, se ficar 10%, ainda será destruído. Então assim, mostra, não, meu irmão, não está mostrando que Deus é iracundo, tem prazer em destruir. Mostra antes a totalidade, a profundeza, a expansão do pecado de Judá, que trazia essa ira santa, porque Deus não pune sem motivo. Então esse é o ponto. Não é que Deus é mau, hein? Nem é esse ponto. O homem é mau. Olha o que o homem trouxe sobre si quando os seus pecados. Essa é a ideia. E aí agora vem, mesmo um texto de juízo, porque Deus é justo e bom, a sua misericórdia no finalzinho, quando diz assim: como o terebinto, que era uma árvore que nasce nas florestas do Jordão, terebinto, como terebinto e como carvalho, dos quais, aí é algo próprio delas, né? Dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Aqui a ideia é de que Deus vai preservar aqueles que forem fiéis a Ele nesse juízo. Judá será julgada, Jerusalém vai cair, mas aqueles que continuarem ali, dentro desse povo que pecou, crendo em mim, arrependidos e confiando em mim, no meu trono, no meu governo, esses pela minha graça serão poupados, serão os remanescentes. É óbvio que quando fala semente, você vai além dos remanescentes de Judá. Você conhece remanescentes de Judá, obviamente, pelo texto bíblico: Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego, Esdras e Neemias. Todos esses são esses aqui. A árvore de Judá foi cortada, mas ficou o renovo, o rebento. Daniel, Sadraque, Mesaque, Esdras.
E todo o povo crente que surgiu ali, toda a nação, dentro da nação de Judá, aqueles que eram crentes, são um rebento. Mas só que a semente é uma linguagem muito própria, que também, acima de tudo, se dá a uma pessoa. Lembra lá de Gênesis? A semente da mulher, o descendente da mulher, esmagará a cabeça da serpente. E aqui novamente, a santa semente, da raiz de Davi, desses rebentos que permaneceriam pela graça de Deus, viria o Cristo, viria o homem, o Deus homem, o homem chamado Jesus. É a semente santa, é a esperança de Jerusalém, a esperança de Judá, a raiz de Judá, aquele que vai crescer e trazer salvação, e trazer paz, e trazer segurança a todo o povo de Deus. Glória de Deus, governo de Deus, pecado do homem, indignidade humana, salvação pela graça, pelo sacrifício, purificação, disposição em servir, missão difícil, porém misericórdia no meio dela, em preservar aqueles que são eleitos para a vida por meio do testemunho da palavra de Deus. A semente santa será preservada dentro do juízo de Deus, os seus santos serão guardados. Eu termino aqui com 5 lições que nós podemos retirar desse texto. Primeiro, irmãos, é a majestade e a soberania do Senhor. Ela permanece para sempre. Como eu disse no início, ainda que vivamos tempos turbulentos e tempos difíceis nos esperam mais à frente, nós devemos e podemos confiar naquele que está no trono. Todas essas coisas, irmãos, que acontecem, todos os reis que são anticristãos, magistrados, juízes, que perseguirão o cristianismo, que perseguem o cristianismo, Deus os colocou ali, com um propósito, de que através da perseguição, a igreja seja purificada, seja de fato peneirada, para que a semente santa permaneça. Tudo que acontece tem a mão do Senhor. Ele trouxe destruição sobre Judá, ao mesmo tempo o seu santo povo ali dentro foi preservado, assim também conosco. Nós vemos o cerco se fechando, cada vez mais próximo da igreja, porque o que esses homens odeiam é a igreja. Então eles vão cercando ali, como um cerco, como faziam até chegar, vão pegando os conservadores e tudo mais, mas eles têm princípios cristãos. O que eles falam vem lá da igreja, vem da palavra, mesmo que não sejam crentes. Muitos deles não são crentes, mas são filhos dessa cultura, até eles chegarem ao que eles odeiam de fato, e chegará certamente, mas nisso tudo tem a mão de Deus. É Ele que traz juízo, é Ele que traz esse juízo, para no meio disso salvar o seu povo. Deus está no trono. Irmãos, outra lição é que todo pecador está excluído da presença santa de Deus. Não há no pecador esperança alguma de paz com Ele. Se eu continuo em meus pecados, se eu venho à igreja sem abandonar os meus pecados, não há comunhão entre o Senhor e a minha pessoa. Deus não se agrada de mim. Ele não aceita a minha adoração. Lembra? Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração, eu sei, está longe de mim. Não há esperança para o pecador não arrependido. Só há pronunciamento futuro, expectativa terrível, como diz Hebreus, de juízo consumidor. Terceiro, mas há perdão para o pecador, para o eleito que se arrepende, e a reconciliação. Essas graças são procedentes do Senhor. Lembra que o serafim, ao comando de Deus, veio até Isaías. É do Senhor que vem o perdão, é da graça dele que vem a salvação. Nós não fazemos nada, nós não somos salvos, irmãos, porque nós viemos à igreja hoje, porque nós estamos procurando vir todo domingo na igreja, porque nós somos bons maridos e boas esposas, ou bons filhos. Nada disso pode nos salvar, nada disso pode nos salvar, porque para obras corretas que fazemos, há 1000 erradas que realizamos, mas simplesmente Cristo, o sacrifício que traz perdão e graça, que torna a nós possível estarmos diante de Deus e termos o nosso culto, a nossa adoração
aceita por Ele, é em Cristo Jesus. É em Cristo que nós estamos guardados, é nele que nós somos aceitos por Deus, ainda que pecadores, ainda que tropeçando como nós tropeçamos todos os dias. Todos nós, como diz Tiago em sua carta, tropeçamos todos os dias, mas em Cristo Deus nos aceita, nos perdoa, nos traz para junto dele, nos mantém junto deles, de maneira que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Isso é uma segurança para nós, porque nós ainda lidamos com o pecado, lutamos contra ele e caímos muitas vezes, mas em Cristo, se cremos nele verdadeiramente, que ele é o nosso tesouro, o nosso Salvador, aquele que nos sustenta, aquele que nos guia pelo caminho, o irmão mais velho, o nosso Senhor, então nós temos paz com Deus, ainda que lutando contra o pecado, ainda que caindo em pecado, sabemos que Ele nos perdoa, se verdadeiramente arrependidos nós fomos a Ele, e temos a sua graça. É isso que Isaías experimentou, o profeta de lábios impuros, que foi redimido unicamente pela graça em Deus, no sacrifício do seu Filho. Quarto, nós corremos grande perigo quando somos insensíveis diante da palavra de Deus. Vai a este povo para que eles vendo não vejam, ouvindo não ouçam, e não percebam com o coração, e não sejam salvos. Uma pergunta que nós devemos fazer aqui hoje é: às vezes que eu me coloco diante da Bíblia, quer seja no sermão de domingo, quer seja na reunião semanal, quer seja em casa, quando o meu pai ou meu filho dirigem a devocional, ou eu mesmo leio a palavra, eu tenho me colocado de maneira surda, cega, insensível diante dela. Ela tem produzido bons frutos em mim. A palavra de Deus tem de fato alcançado lugar, guarida no meu coração, ou eu continuo cego mesmo vendo, e surdo mesmo ouvindo, e o meu coração continua duro e insensível? A pergunta é: eu tenho aceitado, crido e praticado o que eu tenho ouvido? Ou ainda me encontro num estado insensível e, por assim dizer, a condenação ainda paira sobre mim? Essa é uma pergunta que eu e você devemos fazer. Por fim, no meio do seu santo juízo, Deus se lembrará em sua graça e misericórdia daqueles que confessam seus pecados e buscam a sua face através da fé em Jesus Cristo. Deus julgar esse mundo não significa que os seus serão julgados juntamente com o mundo. Deus prometeu que não. Deus prometeu que a raiz santa, a semente santa, representada pelo descendente da mulher, o Cristo, será preservado. Mesmo que nós, como estamos vendo, irmãos, sejamos testemunhas de um juízo que se aproxima cada vez mais, um juízo divino, de um mundo terrível, de um mundo que jaz no maligno, nós temos a certeza em Cristo, e pela graça dele, não pelos nossos méritos, pela graça dele, que Deus nos guardará no seu santo juízo. Ele julgará este mundo, mas ele nos guardará, como ele tem feito, como ele já tem feito e já tem provado o seu grande amor e misericórdia, nos guardando no meio de uma geração má e corrupta, nos fazendo ouvintes e crentes de sua palavra, a palavra do Senhor Jesus. Vocês estarem hoje aqui verdadeiramente já é prova de que Deus, no meio do seu juízo, tem guardado vocês. Que Deus abençoe. Amém, irmãos. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, aplica, ó Deus, as verdades benditas da tua palavra, Pai. Que o teu Santo Espírito, mestre dos corações, tenha nos edificado, Pai, e continue fazendo, segundo a palavra da qual Ele é o autor, e segundo a graça de Cristo, que nos salvou ainda que pecadores, e nos trouxe paz com o Senhor, e nos trouxe a bênção de estarmos na Tua presença e sermos aceitos por Ti. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.